Fala pessoal, hoje trataremos de Norbert Elias nesse vídeo. Então vamos tratar do grande sociólogo alemão, né, Norbert Elias, que quando a gente trata dele, quando a gente pensa em Norbert Elias, vai vir na nossa mente esse livro aqui que eu apresentei aqui, O Processo Civilizador, talvez a obra mais famosa desse sociólogo, que basicamente vai trazer um caminhar, né? Vai trazer uma análise muito interessante do que nós, como civilização, né, o que a gente contribui para a espécie humana. Então ele vai querer analisar esse processo de interação humana na sociedade, como que a gente se interage, como é que a gente analisa isso. Então ele vai querer basicamente ver como que é a formação dos nossos costumes, né, os nossos hábitos. Então, quando a gente vai pensar e quando a gente vai analisar e começa a observar quais são os nossos hábitos do dia a dia, o que a gente faz. Então, assim, um exemplo, hábito de tomar banho, hábito de comer à mesa, hábito de comer com a mão, hábito de se sentar numa cadeira ou de sentar até no chão mesmo. Então, são hábitos, são ações que a gente reproduz ao longo do tempo, e a gente vai reproduzir e vai dar a entender para a gente, e futuras gerações também vão agir dessa maneira. Então, esse processo desses hábitos serão tratados pelo sociólogo. Então, ele quer traçar essa evolução histórica dos costumes humanos, né? Será que a gente sempre comeu de garfo e faca? Será que a gente sempre se banhou diariamente? Será que a gente sempre comeu apoiado sobre uma mesa? Então ele vai dizer que isso não. Isso são processos, são mudanças, transformações ao longo do tempo que a espécie humana vem fazendo. Então ele vai querer o quê? Comparar, analisar as culturas, e nessas comparações a gente vai achar o quê? Diferenças de costumes. Isso é muito interessante analisar, porque como a sociedade se transforma, os elementos inseridos dentro dessa sociedade também se transformam, né? Como é o hábito. O hábito de que como que a gente pratica repetidamente as coisas vai acabar mudando também, alguns vão acabar sumindo, desaparecendo. Então é interessante a gente analisar por que a gente continua ainda com alguns hábitos e outros sumiram, e talvez as tendências, né, dos novos hábitos que a gente vai criar. Então ele vai dizer o que? Existe o que? Uma interação, e existe um propósito nesses hábitos, nessa codificação desses costumes, né? Quem criou, qual que é a intenção de criar. Então ele vai dizer que as estruturas psíquicas individuais acabam sendo moldadas por atitudes sociais, então que vão ser reproduzidas ao longo do tempo. Então é interessante a gente ver isso aí, de como é que é esse processo, como que isso vai ser tratado. Então é legal ver essa análise, né, que o Norbert Elias trata. Então essa é a grande sacada do sociólogo, né? É questionar esses hábitos, querer entender como é que se formam e perceber que esses hábitos são moldados, são mutáveis, podem sofrer transformações por mim, por você. Então, qualquer pessoa pode começar a criar um hábito, e esse hábito ser reproduzido por uma geração inteira, por uma civilização inteira. Então ele vai querer analisar isso. Então, pegar um exemplo, né, de se alimentar com garfo e faca. Ele vai analisar que esse hábito de comer sobre com uma mesa,
comer com garfo e faca, cortar os alimentos com essas ferramentas, vai ser o quê? Vai ser intensificado durante a Idade Média. Por quem? Por a classe social da nobreza. Então, que era a classe social dominante naquele período na Europa. E qual que era o intuito de, vou cortar as peças, né, dos alimentos com garfo e faca? Talvez para facilitar? Talvez. Mas o intuito social não era facilitar a alimentação, mas se diferenciar de outros grupos sociais. Então, quando ele coloca isso, ele fala, olha, a nobreza está comendo de garfo e faca para ser diferente dos servos que comiam ou com a mão, ou com uma concha, ou, né, com algo improvisado. Então, esse hábito vai ser criado para criar uma diferenciação, né? E qual vai ser o intuito? Primeiro, distinguir grupos sociais, grupos, né, classes sociais, mas também vai reproduzir, né, naquelas pessoas que vão querer subir ou se elevar para essa classe social, ela precisa se adequar a esses hábitos. Então, alguém pertencendo à nobreza e não tendo esses hábitos vai ser tratado de uma forma diferenciada, uma forma muito mal vista. Isso acontece durante muito durante muito tempo e até hoje, quando você está num grupo e esse grupo tem hábitos específicos e você quer adentrar nesse grupo. Então, um grupo que só se veste de camisas pretas, né? Então, aí ele vai lá, não, eu quero entrar nesse grupo, mas eu não tenho uma camisa, né, preta. Então, o que eu faço? Eu vou ter que adquirir esse hábito para poder talvez adentrar nesse grupo, né? Mas aí eu vou descobrir que vai ter outros hábitos para esse grupo e aí eu preciso me adequar e repetir esses hábitos, talvez para ser aceito, né? Posso ser aceito, né, se eu seguir os padrões, né, culturais, né, ou não, né? Se eu não seguir esses padrões culturais, serei realmente descartado. Então, o Norbert Elias analisa o quê? Nós estamos cercados de vários subgrupos que vão reproduzir e criar costumes. Então, cabe a gente que queira pertencer a algum desses grupos reproduzir esses hábitos. Então, isso acontece muito, né? É muito fácil perceber diretamente. Você vê lá um grupinho de pessoas, vocês vão perceber que o quê? Eles estão unidos por algumas ligações, mas por hábitos. Esses hábitos que vão ser reproduzidos entre esses elementos desse grupo, e isso vai fazer o quê? Uma ligação ainda mais forte. Então, que seja as comidas que eles estão ingerindo, as vestimentas, as falas. Então, é um hábito, né, você usar algumas palavras específicas. Então, vestir um tipo de roupa, ter um tratamento. Então, isso são hábitos que vão diferenciar grupos sociais. Então, o Norbert Elias vai analisar isso e vai falar, olha, a dita civilização, né, a criação de padrões culturais e sociais, é algo criado para dominar, mas também para se diferenciar de outros grupos. Então, para criar realmente uma diferença entre grupos. Então, a espécie humana vai se diferenciar, apesar de pertencer a uma única espécie, e vai se diferenciar por esses hábitos, por esses costumes, a qual ele vai dizer o quê? Não, eu sou civilizado porque eu pratico determinados hábitos. Então, ele vai querer se qualificar por isso. Então, é interessante que o Norbert Elias ele apresenta isso, que algumas civilizações, né, alguns grupos sociais vão querer ser superiores a outro
E a justificativa artificial será essa criação desses hábitos. Então, é bem interessante essa análise. Se tiverem oportunidade, leiam, é fundamental a leitura. Então, o Norbert Elias é um sociólogo extremamente atual, né? E que a gente analisa e reproduz e pratica esse hábito todo dia. O hábito de, não, eu vou ver um vídeo aqui no YouTube. Criou-se um novo hábito. Então, mas eu vou assistir qualquer vídeo? Não, eu vou assistir o vídeo que me interessa, que me liga. Então, isso é um hábito também. Então, é interessante a gente analisar que a gente está praticando esses hábitos todo dia, se bobear a todo momento. Então, esses hábitos que mudam, que se transformam, que são criados a todo momento, né, na nossa civilização, né? Então, por hoje, pessoal, é isso. Norbert Elias é o nome desse vídeo. Até o próximo, pessoal. Se cuidem.